E aí pessoal, tudo bem? Felipe do Guia da Engenharia aqui de novo para a gente continuar nosso exercício que a gente começou no vídeo passado, dimensionando um muro de arrimo. Se você ainda não conferiu, dá uma passa lá e confere o começo da nossa resolução, que é muito importante para essa. Vamos para o vídeo? Então pessoal, a gente vai relembrar inicialmente qual o problema que a gente tem. A gente tem um muro de gravidade em concreto ciclópico escalonado, com um desnível de 3 metros, onde foram apresentados os dados do solo, que a gente já utilizou praticamente todos na primeira parte do vídeo, em que a gente calculou os impulsos ativo e passivo. Agora a gente vai utilizar, lembrando aqui, o coeficiente de atrito entre base do muro e o solo, 0,4, certo? A gente vai utilizar para a verificação de deslizamento do meu muro e a tensão admissível de compressão, porque não adianta nada o meu muro nem deslizar e nem tombar, mas o meu solo não resistir a essa compressão que o meu muro, como é pesado, vai causar a ele. Então a gente precisa verificar deslizamento, tombamento e tensão no solo. Lembrando que ainda tem outra verificação, que é a ruptura geral do meu talude, certo? Mas isso a gente não vai abordar aqui no vídeo, até porque precisaria de uma análise um pouco mais rebuscada. A gente está fazendo uma análise mais simplista, mais prática do que é dimensionar um muro de gravidade. Então, a gente já fez no vídeo passado a determinação da geometria do muro, calculamos os impulsos, calculamos todas as tensões, calculamos o peso do muro. E nesse vídeo, como eu já falei anteriormente, a gente vai verificar a estabilidade desse muro, quanto a deslizamento, tombamento e a tensão no solo na base desse muro, certo? Então, no primeiro vídeo, a gente determinou essa geometria, certo? Vencer os 3 metros de desnível, a gente enterrou 1 metro para conseguir empuxo passivo também, escalonou o muro, sendo que essa primeira escalonada tem 1 metro e as demais têm 0,5 metros, certo? Então, chegamos aos seguintes resultados de esforços nesse muro. A gente vai ter um empuxo ativo de 41 kN aqui a 1,33 da base do muro, um empuxo passivo de 35,06 kN a 0,33 metros da base do muro, um peso do muro que eu chamei de GT de 187 kN, 187,5 kN a 1,38 aqui do ponto A, e um peso de solo aqui acima desse muro, que também vai comprimir meu solo, então preciso considerá-lo, principalmente na verificação de tensão no solo. Se você quiser, por motivo de segurança, desconsiderar esse WT para deslizamento e tombamento, é um critério seu. Mas para compressão no solo é interessante utilizar, porque desconsiderá-lo vai ser contra a segurança do solo, certo? Então, aqui o peso de solo acima do muro, 57 kN, a 2,42 metros do ponto A. Lembrando que eu marquei o ponto A simplesmente porque é o ponto de tombamento desse muro. Se ele tiver que tombar, vai ser pelo ponto A. Então, eu já marquei todas as distâncias em relação ao ponto A. Então, vamos prosseguir agora, verificando inicialmente deslizamento. Geralmente, deslizamento é o ponto crítico de muros de gravidade, certo? Então, geralmente, quando o muro é estável a deslizamento, um muro de gravidade, estou falando, geralmente também é atombamento, mas a gente vai verificar todos para exercitar. Então, aqui estão, mesma figura que eu apresentei no slide passado, com as forças e seus pontos de aplicação. Então, como a gente verifica deslizamento? Simples. Qual a força que está empurrando o meu muro? Vai ser o empuxo ativo. E qual a força que está resistindo a esse movimento aqui da direita para a esquerda? Eu tenho um empuxo passivo e tenho uma força de atrito aqui na base do muro, certo? E quem vai ser minha força de atrito? Vai ser a normal que multiplica μ. Onde a normal, como eu falei, eu posso considerar GT, mas já que eu já calculei, eu vou considerar GT mais WT como sendo a normal. E μ, eu dei no início da questão, que é 0,4, certo? Isso varia com o solo. Então, o fator de segurança a deslizamento tem que ser maior do que 1,5, certo? Onde quem vai ser esse fator de segurança do deslizamento? Vai ser justamente as forças que estão impedindo esse movimento dividido pela força que está tendendo o movimento. Ou seja, vai ser força de atrito mais empuxo passivo dividido pelo empuxo ativo. Então, basta a gente calcular quem vai ser nossa força de atrito. Como eu falei, vai ser GT mais WT, que multiplica μ. Então, isso vai dar
187,5 mais 57, que multiplica 0,4. Isso vai totalizar 97,8 kN, certo? Então, essa é a nossa força de atrito aqui embaixo, 97,8 kN. Então, fator de segurança vai ser 97,8 mais 35,06 sobre o empuxo ativo, que é 41,04. Isso vai me dar 3,24, que é maior do que 1,5. Então, esse muro está verificado para deslizamento. Vamos agora fazer a verificação do tombamento. Tombamento segue o mesmo raciocínio de deslizamento. Preciso ver quais os momentos estão levando o meu muro a tombar e quais os momentos estão tentando estabilizar o meu muro. Então, vamos aqui em relação ao ponto A. Eu tenho um empuxo ativo que está fazendo ele tombar. GT está indo no momento contrário. WT, momento contrário. E empuxo passivo também momento contrário. Então, meu fator de segurança contra tombamento, que também tem que ser maior do que 1,5, vai ser o momento gerado pelo G, mais o momento gerado pelo W, mais o momento gerado pelo empuxo passivo, tudo isso dividido por o momento gerado pelo empuxo ativo, certo? Lembrando que o momento nada mais é do que uma força vezes um braço de alavanca. Então, quem vai ser o momento de empuxo ativo? 41,04, que multiplica 1,33. Vou colocar logo aqui. Então, embaixo vai ser 41,04, que multiplica 1,33. Em cima, eu vou ter 187,5, que multiplica 1,38, mais 57, que multiplica 2,42, mais do empuxo passivo 35,06, que multiplica 0,33. Fazendo as contas, nosso fator de segurança vai dar um valor de 7,48, certo? Como eu falei, eu já imaginava que desse até mais seguro do que o deslizamento, já que o deslizamento também já estava passando. Que esse valor também é maior do que 1,5, que é o indicado, então nosso muro também está verificado quanto ao tombamento. Então nós já verificamos nosso muro quanto ao deslizamento do mesmo, quanto ao tombamento. Agora a gente precisa saber se a tensão aqui na base do muro vai aguentar toda essa carga que eu estou colocando, porque eu tenho um muro pesado, tenho um peso de terra também acima desse muro, então eu preciso verificar a tensão de compressão no solo. Como que eu vou verificar a tensão no meu solo? Bem, lembra lá de resistência dos materiais. Eu tenho aqui uma flexocompressão. Então, eu vou ter forças normais a essa base que estão pressionando diretamente ela. No caso, vai ser o peso do muro e o peso de solo acima desse muro. E tenho momentos ocasionados tanto por EA como EP, tanto por empuxo ativo como passivo, como também pequenos momentos causados pela excentricidade do peso do próprio muro e da terra, da areia acima desse muro. Então eu preciso calcular, levar até o centroide aqui da base um peso total e um momento total, certo? Quando eu levar esse peso total e esse momento total, eu vou conseguir, por desenvolvimento de fórmulas, achar quem vai ser a tensão máxima e a tensão mínima na base do meu muro, certo? Então, analisando aqui, 1,38, 2,42 e 1,33 no EA e 0,33 no EP, a gente vai ter esse seguinte esquema. Como eu falei, GT está a 1,38 do ponto A, mas está a 0,12 do ponto C. C é o centro da minha base, certo? Como eu tenho 3 metros, o centro está a 1,5. Assim como o WT está a 2,42 de A, logo ele está a 0,92 à direita. Então, percebam, o momento pelo empuxo ativo está gerando aqui, o momento pelo empuxo ativo está aqui no sentido anti-horário, o momento pelo empuxo passivo está no sentido horário, GT, ou seja, vou chamar aqui de MGT, ele vai estar no sentido anti-horário, ou seja, ele vai ser somado com o momento do empuxo ativo, e o MWT,
que é o momento causado pela terra acima do muro, está em sentido horário, ou seja, ele vai ser somado com o momento do empuxo passivo, certo? Então, vamos só calcular. Quem é MGT? É simplesmente 0,12 que multiplica GT, que a gente já sabe que é 187,5. Então, é 187,5 que multiplica 0,12. Isso vai dar um momento de 22,5 kN. E o momento WT é 57, vou botar o sinal negativo, porque está em sentido contrário, que multiplica 0,92, que é o braço de alavanca dele. Isso vai dar 52,44 kN, certo? Quem é o MEA, que é o momento do empuxo ativo? É o próprio empuxo ativo, 41,04, que multiplica 1,33, isso vai dar 54,58 kN. E o M é P, colocar aqui negativo, vai ser o empuxo passivo, que é 35,06, que multiplica o braço de alavanca, 0,33. Isso vai dar para a gente 11,57 kN, certo? Então, se eu somar todos esses momentos, certo? Estou somando todos, obviamente botando negativo aqui os que estão no outro sentido. Eu vou ter que o somatório de momento vai me dar 13,07 kN, certo? E se eu somar aqui GT mais WT para achar a carga total vertical, eu vou ter 244,5 kN. Então eu já tenho quem é a carga vertical total aplicada na base do meu muro e o momento na base do muro em relação ao centroide. Então eu tenho essa situação, 244 e 13,07 kN de momento nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Então, para finalizar aqui a questão, a gente tem que entender que 244,5 kN estão pressionando meu solo aqui de maneira uniforme, certo? E já o 13,07 está comprimindo meu solo de um lado e está tracionando do outro. Então, é esperado que a gente tenha um diagrama aqui dessa forma, ou seja, um diagrama que tenha um valor de tensão máxima de um lado e um valor de tensão mínima do outro. Essa tensão mínima pode até chegar a ser tração, certo? Eu acredito que não, porque aqui eu tenho um momento muito pequeno perto da minha normal. Mas vamos lá. Quem vai ser essa tensão máxima? Tensão máxima aqui nada mais é do que N sobre A mais MY sobre I. Lembrando lá de resistência dos materiais. Então, quem é N? 244,5. Área de base, 3 metros. Lembrando, tudo que a gente calculou até agora foi para 1 metro de profundidade do nosso muro. Então, se o peso que eu calculei foi para 1 metro de profundidade, a área de base que eu tenho que utilizar também é 1 metro de profundidade. Então, 3 que multiplica 1, mais M, 13,07, que multiplica Y. Lembra lá, Y é essa distância aqui do centro até o ponto que eu estou calculando essa minha tensão. Então aqui o Y vai ser 1,5 metros, certo? Já que toda a base tem 3. Que multiplica 1,5 dividido por I. Quem vai ser o I dessa base? Lembrando, desenhar aqui. Lembrando, considera a minha base aqui, eu estou calculando para 1 metro de base, certo? Ou seja, eu tenho 3 metros aqui e tenho 1 metro aqui na profundidade. E eu tenho um momento nessa direção. Então, minha base vai ser 1 metro e minha altura vai ser 3, certo? Essa vai ser a altura. Lembrando que a fórmula de I é BH3 sobre 12, logo, base 1, H3 ao cubo sobre 12. Resolvendo isso, eu vou achar uma tensão máxima de 90,21 kN por metro quadrado, certo?
Essa foi a tensão máxima. Lembrando que na questão eu já anunciava que a tensão admissível do meu solo era 150 kN por metro quadrado. Então o meu solo também está resistindo a essa tensão de compressão. Vou agora só calcular quem é essa tensão mínima para saber se vai ter tração ou não no meu solo. Então, a tensão mínima é exatamente a mesma fórmula, N sobre A, só que aqui menos MY sobre I. São as mesmas incógnitas, então fica 244,5 sobre 3 vezes 1, menos o momento 3,07, que multiplica 1,5 sobre 1 vezes 3 ao cubo sobre 12. Isso vai dar para a gente 72,79 kN por metro quadrado, a tensão mínima. Ou seja, como o momento é muito pequeno perto da normal, você vê que até a diferença de tensão máxima e tensão mínima não é tão grande, justamente porque, como você pode ver até pela própria formulação, o que vai determinar essa mudança é justamente essa parcela aqui referente ao momento. Então, a gente verificou deslizamento do muro passou, tombamento do muro também está verificado e agora a tensão máxima no muro é menor do que 150 kN por metro quadrado. Então, também está verificado a tensão no meu solo. Essa aqui, basicamente, só um diagrama do que a gente acabou de fazer. Tensão máxima de um lado, tensão mínima do outro. Então, pessoal, assim a gente termina o dimensionamento do nosso muro de gravidade. Espero que você tenha gostado. Não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal. E, novamente, se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão para vídeo futuro, só deixar nos comentários que a gente responde. Valeu e até a próxima!